Eu fiz uma sala secreta e nessa sala secreta eu pude conversar com as pessoas e perceber o problema, né? Então, havia ali uma falta de recurso e, além disso, uma falta de direção, uma falta de orientação, uma falta de guia em relação em relação à prosperidade, o recurso, ganhar mais, querer as coisas e não conseguir. Então, eu senti uma energia tão forte, tão forte, tão forte, que eu fui dormir aquela noite pensando, né, sobre como que a gente ia viver 2025 desse jeito. Porque não só eu estou aqui trabalhando, vocês também estão trabalhando, vocês também estão buscando a expansão, mas a gente precisa encontrar um meio de sair desse looping da escassez e entrar no looping da abundância. E quando entrar no looping da abundância, não ter problemas com a torcida organizada da escassez. Porque você atinge um patamar, o que acontece? Vem aquela fila de pessoas com problema para pedir ajuda, pedir dinheiro, pedir oportunidade, pedir favor, pedir trabalho. Por quê? Porque estão na escassez. Então, é isso que é essa alquimia. A gente vai alquimizar esse conceito, essa energia, esse conjunto de crença, esse monte de possibilidades que traz a gente para onde estamos. Grande parte de vocês já me conhecem, a minha jornada e a minha trajetória com os cristais começa com a morte do meu pai. O meu pai morreu de câncer no pâncreas e eu tinha 26 anos. Eu estava muito despreparada para essa morte. Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo. Eu custei muito a entender o que era câncer, por que no pâncreas, por que meu pai. Foi um processo assim muito doloroso. E eu busquei respostas. Eu marquei várias consultas com a medicina tradicional, ouvia muito sobre os congressos de oncologia, sobre qual é a origem do câncer. Isso, há 36 anos atrás, eles consideravam que 10% era genético e ainda muito desconhecido outras origens que eles avaliavam como que emocional. Eu nunca tinha ouvido falar no assunto, mas aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre gostei muito de cristais. Sempre, sempre, sempre eu gostei muito de pedras. Eu colecionava tudo, eu catava concha, enfim, eu tinha uma conexão forte, não compreendida, e também não era um movimento consciente. Ela falou sobre os cristais, sobre os chakras, ela falou do chakra do plexo solar, onde fica o pâncreas, e significava a digestão. O que você digere e o que você não digere. E isso encaixou muito com o meu pai. Porque o meu pai, ele bebeu demais, trabalhou demais e se afastou um pouco da família, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada, só trabalhava, 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 fumava muito e bebia demais. Então, é claro que ele teve uma contribuição grande com o câncer, né? Ele produziu esse câncer, mas com esse movimento, ele perdeu a minha mãe e ele se divorciaram e ele não conseguiu refazer a vida dele. E aquela culpa que ele trazia dentro dele e aquele sentimento de se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente, mas ele não conseguiu recuperar nada, eu acredito que aquilo foi uma coisa indigesta para ele. Acredito que ele não digeria aquilo. E outras tantas consequências que ele teve, né? Então,
ele fazia muito sentido a história do chakra do plexo solar com o câncer do meu pai. E eu já estava, na ocasião, começando a ter uma gastrite. Algumas coisas que eu comia queimavam o meu estômago. E aí, a pedra era o citrino. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo citrino. O citrino foi realmente o que me fidelizou com as pedras, foi o citrino. Embora ele tenha aberto caminhos para tantas outras pedras e tantas outras oportunidades, começou com ele. Eu, então, preguei um citrino pequenininho no estômago, no chakra do plexo solar, e eu fiquei muito impressionada, porque eu nunca mais tive gastrite na vida, isso já faz 30 e tantos anos, como nunca mais tive sintomas na minha vida. Sou muito disciplinada, faço o alinhamento energético com os cristais nos chakras, atualmente trabalho com 10 chakras, comecei trabalhando com 7, cuido desses chakras diariamente. Se eu não posso fazer físico, eu faço etérico, eu não deixo de cuidar. Porque é isso que me faz hoje estar aqui com vocês, de um jeito bem resolvida, feliz. A nota que eu me dou é 8,5 para minha prosperidade. Não que eu seja melhor que vocês, mas é porque eu acho que eu tive desafios maiores, talvez, e isso fez com que eu aprendesse, eu tivesse que dar uma prioridade para isso. E também o citrino, eu usei bastante ele nessa construção de consciência, de prosperidade. E tem a Universidade dos Cristais, os frutos desse lançamento desse livro, que obviamente eu comprei, e obviamente eu fiz tudo que estava no livro, e fui além, obviamente. Então, a minha grande mestra, a minha segunda mestra, a primeira foi a autora desse livro, Deus a tenha, com toda a minha gratidão, Virginia Cavalcante, e a segunda foi a Catrina Rafael, que até hoje eu sigo o trabalho dela, porque ela também foca muito nos chakras, e ela também continua canalizando pedra, né? Então, o material que vem para a gente é um material canalizado. E a gente tem a coragem de botar ele adiante. Então, é isso que faz com que a coisa fique alquímica, que é o que eu trouxe aqui, alquimia dos cristais. Então, meus filhos são muito bem-sucedidos, os três. Os três são totalmente independentes, temos um relacionamento muito saudável e acabamos sendo exemplo, eu e meu marido faleceu, ficou acamado 13 anos, acabamos sendo exemplo de resiliência. O meu canal do YouTube nasceu quando meu marido adoeceu e eu ficava muito tempo no hospital. Então, eu comecei a buscar o que eu ia fazer depois que eu me aposentasse do IBGE, porque eu não conseguia me ver sem trabalhar. E comecei a estudar marketing digital, que era uma possibilidade, embora eu não entendesse nada de internet. E comecei o meu canal no YouTube dentro de um hospital. Meu primeiro livro foi escrito a 4 mãos dentro de um hospital. Então, a prosperidade se manifesta na minha vida. Antigamente, né, ela se manifestava na minha vida com situações adversas. Hoje não. Hoje ela se manifesta na minha gratidão. Hoje ela se manifesta de uma forma leve. Hoje ela acontece todo o tempo dentro de mim. E ela se manifesta todo o tempo fora de mim, que é uma coisa que está alinhada, é uma coisa que está dentro da mesma trajetória, né? Então, o que a gente vai entender primeiro? O fundamento. Qual é o fundamento dessa energia, dessa consciência que vem aqui ser trabalhada nessa mentoria hoje? O que eu poderia fundamentar sobre a prosperidade? Crença limitante é uma coisa que, de fato, interfere, porque a prosperidade, a gente já nasce próspero, a gente nasce com a prosperidade de ar absurda, todo mundo respira, ninguém tem escassez de ar.
Então, você sai para esse mundo e você já encara a abundância de leite, de abraço, de amor, em casos normais, tá? Em casos dentro dos padrões saudáveis. O bebê tem leite materno em abundância da mãe dele, o bebê tem ar em abundância, porque não há problemas para respirar quando tudo acontece direitinho. São exceções que levam bebês para oxigênio e tudo mais, mas considerando a normalidade, a natureza, a gente já nasce com abundância de ar, abundância de leite, abundância de amor. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É você não se preocupar com a falta. À medida que o tempo vai passando, a gente vai crescendo e vai começando a entender que algum coleguinha tem uma coisa que você não tem. A casa do seu amigo é melhor. O seu amigo viaja nas férias e você não viaja. O tênis de alguém é melhor do que o seu. E aí começa a entrar numa linha de quem é melhor porque tem uma condição melhor. Mas aí começa a distorção que não é tratada. Desde a adolescência, isso não é tratado, porque poucas famílias têm uma base fundamentada de prosperidade. Então, a gente fica achando que ser pobre é feio, aí começa aquela confusão de você querer pedir a canetinha que a sua colega tem, e aí seu pai fala que não tem dinheiro, que está pensando o quê? Que o dinheiro não dá em árvore, que é difícil, e você vai acumulando crenças, acumulando crenças, acumulando crenças. Poucas pessoas lembram que existe ar em abundância. Poucas pessoas lembram que o amor é abundante. Então, você começa a se desconectar das coisas mais valiosas do mundo que nós temos e começa a entrar num lugar de que para ser reconhecido e para ser valorizado, você tem que usar o sapato X, morar em tal lugar, porque isso vai determinar se você é uma pessoa bem-sucedida ou não. E aí entram os famosos, essas pessoas que são referência para mim, não. Essas pessoas não são referências para mim, porque a referência para mim está na paz. Uma pessoa que vive em paz é uma pessoa que está bem com ela, é uma pessoa que está próspera. Então, existe na nossa ancestralidade, se a gente voltar um pouco no tempo, como é que era na época que, no tempo lá da caverna, que o homem tinha que sair para caçar, e ele trazia a caça para casa, depois, casa assim, dizendo, um domicílio improvisado, vamos considerar. Ali era preparada a comida, quem cuidava das crianças, quem fazia as refeições, isso era papel da mulher. Então, havia lá atrás essa divisão de papéis. O homem caça e a mulher prepara a caça e alimenta os filhos. Então, os dois provêem. Mas esse trabalho da mulher também não era muito valorizado. Então, agora vamos respirar, aproveitar esse ar em abundância que a gente tem, respirar conscientemente, pelo menos 3 vezes. E vamos começando a entrar em conexão com a beleza da perita, com o brilho da perita. De receber no universo a frequência dourada da perita, entrando pelo topo da cabeça, banhando todo o nosso corpo por dentro e por fora, até chegar aos pés. Se em alguma parte do corpo a energia não fluiu, dá um comando de flua.
Perceba esse dourado sempre conectado com a fonte, como uma lata de tinta dourada, como uma pirita etérica, quântica, universal, que vai trazer esse banho, descendo pelas raízes até o magma da terra. E nesse momento você está em conexão com a fonte e em conexão com a Mãe Terra na frequência da pirita. E ela vai te convidar a abrir os olhos mentalmente e projetar em uma tela imaginária que você considera lindo, belo e justo para você. Projeta nessa tela é belo e justo para você hoje. Agora, você vai pegar essa tela, transformá-la num ponto de luz, trazer esse ponto de luz para o centro do teu crânio, entre as sobrancelhas, no meio da cabeça. E ela vai permanecer aí até que se manifeste aquilo que é belo e justo para você. Na sequência, chega a frequência do sol, a frequência do citrino. Observe o sol se pondo no mar, no oceano. Aquela luz dourada na água refletindo. É lindo. E existe na frequência do citrino, que te banha nesse momento, entra pelo topo da cabeça e com essa frequência amarela do sol, entre por fora. Se tiver alguma parte do corpo que ela empacar, dá um comando de flua e ela vai passar por todo o seu corpo, por dentro e por fora, atravessar o chão da casa, o chão da rua. Até chegar ao magma da terra, e nesse momento você está em conexão com o citrino etérico, ao mesmo tempo conectada firme nas suas raízes com o citrino, na Mãe Terra, e também conectada com a fonte. O citrino vai trazer para o seu estômago, chakra do plexo solar, um farol de luz. Vai te convidar a iluminar algum lugar que precisa de luz, que não seja da sua vida. Algum orfanato, algum presídio, algum hospital, que precisa de luz. Emane essa luz. Para o que você caiu na rede, aí é peixe. Para o que cair na tua rede, emana luz. Você não está emanando uma luz sua, você está partilhando a luz que você recebeu da fonte. Esse local de luz, essa cidade, esse país, esse planeta, essa casa, essa família, o que vier, emane luz. Do citrino que você recebeu, você está impregnada dela. Agora você pode partilhar. E agora você vai pegar uma situação da sua vida. Algumas pessoas chamam isso de problema. Vai pegar um problema que você acha que não tem solução. Você não está sabendo como resolver isso nesse momento.
você vai pegar essa luz e vai então colocar, iluminar esse problema, essa situação. Respira profundamente, na certeza de que a frequência de proteção está estabelecida. E agora, a frequência verde vem da fonte, inundando por dentro e por fora, entra pelo topo da cabeça, andando por dentro e por fora, verde para todo o corpo, atravessa os pés, o chão da rua, e vai formando raízes até o magma da terra, sem nunca se desconectar da fonte, sem nunca se desconectar da Mãe Terra. E essa frequência de cura, de saúde, veio para ficar em todos os aspectos da sua vida. A cura se deu, a cura se faz. A cura vem para aquilo que adoeceu no passado, a cura vem para aquilo que está doente no presente, e a cura vem para tudo aquilo que ainda está doente no seu futuro. Que passado, futuro e presente acontece simultaneamente. Receba o verde dentro de você. Traga toda essa energia para o seu coração. E agradeça. Lentamente, você pode retornar ao seu tempo, abrir os olhos, se espreguiçando lentamente.